Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre o estudo da tangente na circunferência. Você já viu em aulas anteriores o que é o ciclo trigonométrico? Você já sabe que a projeção de um ângulo no eixo horizontal dá origem a um resultado chamado de cosseno e a projeção deste ângulo num eixo vertical dá origem a um resultado chamado de seno. Pois bem, e agora, o que é a tangente? A tangente vai ser a projeção deste arco também num eixo vertical, só que este eixo vertical ele vai ter apenas um ponto de contato com a circunferência trigonométrica, que será o ponto 0, tá? Apenas um ponto, e será paralelo ao eixo do seno. Quando você faz a projeção de um ângulo, né, nesse eixo externo, esse resultado que você acaba obtendo, né, nesta projeção, isto daqui é chamado de tangente do ângulo, que no caso aqui é 45 graus. Podemos observar que a tangente de 45 graus, a projeção no eixo da tangente, ela vai ter exatamente o mesmo tamanho do raio do ciclo trigonométrico. E se você for retomar, você vai lembrar que o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Por isso, dizemos que a tangente de 45 graus é igual a 1. Legal. E como que vão ficar os sinais da tangente? Bom, eu sempre vou procurar fazer a projeção do ângulo neste eixo vertical. Então, qualquer ângulo do primeiro quadrante que eu venha projetar neste eixo vertical, sempre eu vou ter respostas que estão aonde? Para cima de zero. E sempre que a minha resposta for para cima de zero, eu tenho respostas positivas. Em contrapartida, se eu projetar ângulos e esta projeção estiver abaixo de zero, a minha resposta sempre vai ser negativa. Então, todos os ângulos do primeiro quadrante possuem projeções acima de zero, por isso o primeiro quadrante da tangente é positivo. Agora, quando você pega um ângulo do segundo quadrante, note que a projeção deste ângulo ele vai estar aonde? Abaixo de zero. Por isto, o sinal deste quadrante é negativo. Agora, olhe só um ângulo do terceiro quadrante. Quando você faz a projeção deste ângulo, sempre passando pela origem, tá, pessoal? Sempre passando pela origem, tá? A projeção deste ângulo, ele vai estar acima de zero. Por isso, o terceiro quadrante da tangente é positivo. E, para finalizar, né, qualquer projeção do quarto quadrante, obviamente, estará abaixo de zero, por isso o sinal é negativo. Bom, além dessas informações, nós precisamos ainda conversar sobre limites de quadrantes, né? Por quê? Porque aqui acaba ocorrendo uma situação que não tinha aparecido ainda no seno e no cosseno. Então, quem são os limites de quadrante? Eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. Então, quando eu marco o 0 grau, notem que a projeção do zero está exatamente em cima da onde? Do ponto zero. Agora, quando eu marco o meu ângulo de 90 graus, como a minha projeção tem que passar pela origem, notem o que vai acontecer. A minha projeção ela vai ser paralela ao eixo tangente. Por isto, ela não existe, né? Ó, símbolo de não existe. É um E, ao contrário, cortado. Legal? Agora, olha só, o 180, quando você marca os 180 graus, fazendo a projeção dele, dá exatamente no ponto zero. No 270, temos uma situação parecida com a do 90 graus. Quando eu marco o 270 e faço sua projeção no eixo vertical, notem que essa projeção fica paralela ao eixo tangente. Por isso a gente diz que a tangente do 270 também não existe. E para finalizar, o nosso 360, quando você faz a projeção do 360, esta projeção está exatamente em cima do ponto zero. Né? Então, estão aqui as tangentes dos limites dos quadrantes. Bom, basicamente sobre tangente, o que você precisa saber é isso. Vamos ver agora, né, como que se comporta a resolução de algumas questões. Então, por exemplo, resolva tangente de 150 graus. Lembre que 150 graus é uma primeira determinação positiva, né, porque ela está entre 0 e 360 graus. É uma primeira determinação positiva que pertence ao segundo quadrante. Né? Olha só, vamos ter aqui os 150 graus.
o segundo quadrante da tangente é negativo. Então eu já sei que a minha resposta vai ser negativa para a tangente. E eu preciso, nesse momento, relembrar a simetria dos arcos, né? Vai ser menos a tangente do arco simétrico do 150. A simetria é aquela brincadeirinha que já vimos em aulas anteriores, que é a brincadeira do falta, passa, falta. Eu estou no quadrante do falta para 180. Falta quanto para 180? Falta 30 graus. Então, você falar em tangente de 150 é a mesma coisa que falar em menos tangente de 30 graus. E pelos arcos fundamentais, você vai ter que isto será igual a menos raiz de 3 sobre 3. Legal. Agora, olhe só o que vai acontecer nessa situação. Tangente de 945. Notem que 945 não é uma primeira determinação positiva. Então, antes de qualquer outro cálculo, precisamos encontrar a sua primeira determinação positiva. Como que fazemos este processo da primeira determinação positiva, né? Vamos pegar o 945, né, e vamos dividir por 360. Este resultado vai dar 2, vai dar 720 e vai faltar 225. Esse 225 é a primeira determinação positiva, ou seja, falar em tangente de 945 é a mesma coisa que falar em tangente de 225. E 225 é um arco que pertence exatamente ao terceiro quadrante. E o terceiro quadrante da tangente é positivo. Então, essa minha resposta vai ser positiva para a tangente. E eu preciso relembrar a simetria do falta, passa, falta. Eu estou no quadrante do passa. Passou quanto de 180? Passou 45. Então, falar em tangente de 945 é a mesma coisa que falar em tangente de 225, que é a mesma coisa que falar em tangente de 45. E tudo isso é igual a 1. Legal. Sobre tangente seria isto. Valeu.